Oi gente, tudo bem? Estamos de volta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre oxirredução novamente, aprofundar os conhecimentos. Nessa primeira parte a gente vai diferenciar oxirredução parcial de total. Já coloquei para a gente dois exemplos na telinha, observem as equações. Fiz questão de colocar o valor do NOx segundo nossa tabelinha para você que assistiu nossa aulinha de regra prática de NOx. Então já preenchi para vocês. E agora eu vou diferenciar as duas equações, mostrar para vocês todas essas perguntinhas, que é oxida, quem reduz, para a gente revisar, oxidante, redutor. E depois a gente vai diferenciar o que é uma oxirredução parcial de uma total. Então vamos lá para a primeira equação, a de cima. Quem são os elementos que estão com NOx variando? Vou marcar aqui, né, para a gente quais são. Manganês, que aqui é 7, certo? No produto manganês é mais 2, perfeito? E além do manganês, a gente também tem o cloro, mudando o NOx. O cloro aqui no reagente é menos 1. Aquele deu menos 1, aquele deu menos 1, então não mudou, mas aqui deu 0. Então é diferente, certo? Na equação de baixo, já vou olhar também, né? Vamos juntos fazer isso. Quem mudou o NOx foi o enxofre, que era menos 2 e passou para mais 6, enxergue comigo. E o bromo, que ele era 0, né, e passou para menos 1. Pronto. Então agora vamos por etapas explicar cada um. Então, na equação de cima, o manganês saiu daqui, né, isso aqui, e veio para cá, atingiu o lado de cá, certo? Aqui saiu fininho, foi mal, pronto. Já o cloro, ele saiu daqui, fez um caminho muito mais longo, ó. O cloro ele sai daqui e vem para cá. Então vamos nos organizar aqui no ladinho, né? Vamos fazer aqui um rascunho rapidamente aqui. O manganês, ele era 7 e passou para 2. Estão acompanhando? O cloro, ele era menos 1 e passou para 0. Daí a gente já começa a responder algumas coisinhas importantes da questão. Então vamos lá responder os itens da nossa questãozinha. Quem é que oxidou? Então vamos lá, o manganês saiu de 7 para 2. 7 para 2 reduziu. Se é reduziu, é redução. Então o elemento que reduz é o manganês, Mn. Rodriguinho, e de menos 1 para 0? Ó, gente, menos 1 para 0 aumentou. Quem aumenta, oxida. Então o cloro foi o elemento que oxidou. Maravilha! Vamos lembrar? Quem oxida dá, quem reduz recebe, reganha, é o que for, mas tem que lembrar que quem reduz é quem ganha, quem recebe elétrons. E oxidante é quem reduz, redutor é quem oxida. Oxidante é quem reduz, redutor é quem oxida. Então vamos lá. O oxidante é quem reduz. Quem reduziu foi o Mn. Então, olhando a substância completa, meu oxidante é o permanganato de potássio, KMnO4. E meu redutor é a espécie que tem quem oxidou. Redutor é quem oxida, que nesse caso é o cloro. Então, meu redutor é HCl. Mas notem agora o seguinte: nessa equação foi todo o cloro que mudou o NOx ou teve cloro que permaneceu com o mesmo NOx? Ó? Esse cloro permaneceu com o mesmo NOx, esse cloro permaneceu com o mesmo NOx. Então aí foi uma oxirredução parcial ou total.
esse exemplo de cima foi uma oxirredução parcial. Por que uma oxirredução parcial? Porque apenas uma parte do cloro variou. Então aqui ela foi, deixa eu preencher aqui com a outra canetinha de outra cor, aqui foi parcial. Por que foi parcial? Porque apenas uma parcela do cloro que variou o NOx. Perfeito? Guarde isso. Já o manganês foi total, porque todo o manganês que está aqui veio para cá. Tranquilo? Vamos para o exemplo de baixo. Vamos nos organizar aqui do ladinho. Deixa eu deslocar aqui para cima. Stable boss. E aí, vamos lá. Quem mudou o NOx? Enxofre. Vamos fazer nosso rascunho aqui do ladinho. Enxofre que saiu de -2 e atingiu mais 6. E o bromo que ele era 0 e passou para -1. Então vamos juntos, né? Destacar aqui, o enxofre saiu daqui e veio para cá. E o bromo, ele saiu daqui e veio para cá. Então, quem foi que variou? A gente já anotou, enxofre -2 para mais 6, bromo de 0 para -1. Então vamos lá. De -2 para mais 6, aumentou ou reduziu? Engasguei, foi mal, gente. Aumentou. Quem aumenta é quem oxida. Então já vou marcar aqui para a gente que, como aumentou, enxofre oxidou. De 0 para -1, reduziu. Reduziu a redução que é quem? Ganha. Perfeito. Bromo. Lembrando, oxidante é quem reduz, redutor é quem oxida. Então, meu oxidante é o bromo, mas não é o bromo BR, é a substância BR2. E meu redutor é quem oxida. Quem é que oxidou? Enxofre. Então, ali eu tenho que o meu redutor é quem oxida e a espécie química completa H2S. Perceba, todo o enxofre que está aqui mudou para cá. Total. Todo o bromo que está aqui mudou para cá. Total também. Então, aqui eu tenho total. E aqui eu tenho também total. Então aqui é um exemplo de redox total, enquanto na de cima foi um redox parcial. A gente vai precisar desse conhecimento para o balanceamento. Beijo, gente. Até mais. Fala aí, gente. Estamos de volta. Nessa parte a gente vai falar daquela prioridadezinha que é NOx de radicais, né? Que a gente deixou anotado lá na nossa tabelinha de prioridades como sendo constante. E aqui nessa equação a gente vai usar. Aquela prioridade normalmente a gente usa em questões com equação de oxirredução. Ali do ladinho eu coloquei para vocês os radicais mais importantes, principalmente pensados para a prova do Enem, que eu acho que vale a pena a gente conhecer. O sulfato, que é o SO4-2, o carbonato, que é o CO3-2, o nitrato, que é o NO3-1, o fosfato, que é o PO4-3, e o amonio, que é o NH4+1. Esses valores dos radicais são fixos, então se você lembrar deles, vai ajudar em algumas equações. Mas caso você não consiga recordar eles, né, que eu acho que até o final do curso de Química você vai estar com eles na mente, você vai ter como pescar na própria equação. Então repare, eu vou fazer com vocês, aqui é para quem já assistiu a aula de NOx. Quem não assistiu ainda a regra prática, assista, tá perdendo, meu velho. Vamos lá? Eu vou preencher, seguindo a tabelinha de NOx, quem seria preenchido como prioridade, e vou deixar o X em aberto. Então, aqui eu teria mais 1, menos 2 e X. Calculei já o X para você, mais 7. Mais 1, menos 2
e x. Comum, rapidinho, mais 6. Mais 1 e x menos 1. Essa eu vou pular, que é que a gente vai precisar utilizar essa regrinha do NOX de radical. Aqui eu consigo fazer normalmente, vou tirar aqui só para me ajudar. Mais 1, menos 2 e x. Substância simples, 0, mais 1 e x, x a menos 2. Gente, repare, por que essa substância aqui exatamente eu não consegui fazer pela regrinha do NOX? Pelo seguinte, Mn, pode procurar na tabela, é um metal de transição. Pela tabelinha de NOX, a regra prática que a gente já estudou, eu até preencheria o oxigênio com menos 2. O enxofre é 6A, que eu também poderia colocar o menos 2, mas tem um detalhe. Aqui o enxofre não é o elemento mais eletronegativo. Então, como aqui ele não é elemento mais eletronegativo, eu não posso colocar para ele o menos 2. Então, eu ficaria com dois elementos sem saber o NOX. E aí entra o seguinte, se você lembrar que o SO4 é menos 2, você já pode calcular que o manganês vai ser mais 2. Supondo que na prova você não lembrou, mas viu o seguinte, o SO4, esse radical que é o sulfato, ele aparece junto em várias substâncias. Vou destacar aqui pra gente, ó. SO4, olha ele aqui. SO4 de novo. SO4, não é isso aqui? E em todas as vezes que o SO4 apareceu, o valor foi mais 6 para um enxofre. Mais 6, mais 6. Então eu posso pescar. E aí eu vejo, se o SO4 mais 6, então aqui ele também vai ser mais 6. E o manganês vai ser X. E eu faria o cálculo normal. X mais 6 menos 8 igual a 0, porque é uma substância. X igual a mais 2. A outra opção seria eu fazer o seguinte, ó. Mn, vou fazer aqui embaixo com vocês, SO4. Lembrei que o SO4 é SO4 menos 2. Então, se aqui é menos 2, o manganês é mais 2, o oxigênio é menos 2, e eu calcularia o enxofre como sendo X. Acharia que X, nesse exemplo, seria igual a mais 6. Então, olhem esses radicais, eles podem aparecer na equação, e quando eles aparecerem, vocês podem dar uma pescada na própria equação. Beleza? Beijão, gente. Espero ter ajudado. Vamos para o próximo tópico. Olá, gente. Eu de novo, Rodriguinho de boa na área. Agora a gente vai falar das equações com água oxigenada, que de vez em quando tem aparecido pouco, né? Mas quando aparece, elas podem trazer uma certa dificuldade, principalmente para a gente identificar se ela é oxidante ou se ela é redutora, a água oxigenada. Então aqui eu já botei para vocês tudo o que a gente vai precisar, coloquei uma equação aqui embaixo, ela já está com todos os valores de NOX, né? Então você que ainda não assistiu a aula de NOX, assista a aula de NOX, perfeito? É regra prática para poder assistir essa aula, senão você vai ficar sem entender, né? Então aqui, vamos lá. O destino do oxigênio. Qual é o problema grande das equações com água oxigenada? É que quando a gente tem água oxigenada, observe aqui, água oxigenada, o oxigênio, quando eu faço NOX, dá menos 1. E nas equações é muito comum aparecer água, H2O. Oxigênio O2 é mais ou menos, nem sempre, né? Mas quando eu tenho água oxigenada no reagente, eu posso ter no produto água ou O2, e aí eu tenho que ter um cuidado com o destino do oxigênio. Eu preciso saber, ter uma noção de onde é que o oxigênio vai. E pelo nome já está uma dica aí para vocês importante. Qual é a dica? Gente, água oxigenada, você lembra de água e oxigênio. Então, na maioria das vezes, o oxigênio da água oxigenada, ou esse átomozinho vai parar em uma molécula de água, ou ele vai parar numa molécula de O2.
E são dois caminhos diferentes. De menos 1 para menos 2, ele reduz. De menos 1 para 0, ele oxida. Então eu tenho esses dois caminhos. E aí, como eu sei que as reações são de oxirredução, se a outra substância que está na equação estiver reduzindo, a água oxigenada vai estar oxidando. E esse oxigênio que está aqui vai virar O2 no produto. Se eu tiver a outra substância na equação oxidando, eu sei que a água oxigenada vai estar reduzindo. Então, o oxigênio que está na água oxigenada, ele vai parar na água. Nas equações, na maioria das vezes que tem O2, o oxigênio da água oxigenada, ele vai se destinar ao O2. E quando não tem O2, normalmente ele se destina ao oxigênio. Eu peguei apenas um exemplo aqui embaixo, né? Já coloquei, como eu falei, os NOx. Assista a aula, regra prática de NOx. E aí eu vou destacar aqui para vocês o seguinte: quais foram os elementos que variaram? Manganês, que era mais 7 no reagente, no produto manganês é mais 2, e o oxigênio da água oxigenada, que é menos 1. E aí você fica na dúvida, esse oxigênio, para onde ele foi? Veio para a água ou para o O2? Eu não sei ainda, estou na dúvida. E aí o que é que eu faço? Vamos tentar montar aqui em cima, nesse espacinho aqui, um rascunho. O manganês, ele saiu de 7 e atingiu mais 2. Eu vou tirar uma conclusão. Ele reduz. Se o manganês é quem reduz, o oxigênio da água oxigenada, provavelmente ele oxida. Quem oxida, o NOx aumenta. E aí eu consigo entender que esse oxigênio da água oxigenada veio para o O2. Como eu tinha falado, normalmente quando tem O2, ele vem para o O2. E essas duas espécies são as espécies químicas que variaram. Então, o oxigênio, vou botar aqui parêntese, ó, da água oxigenada, ele era menos 1 e passou para 0. De menos 1 para 0, ele oxida. E aí entra a pergunta: se esse oxigênio foi quem oxidou, quem é que vai ser meu agente redutor? Então, nessa equação, meu agente redutor vai ser a água oxigenada. Enquanto meu agente oxidante vai ser o KMnO4. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Um beijo grande do Rodriguinho, Química de Boa. Até nosso próximo encontro. Valeu, gente!